Pessoal, nos últimos dias, duas pessoas entraram em contato comigo com mensagens muito similares, tá? Eu não vou falar o nome dessas pessoas para não expor ninguém, mas basicamente o cerne da mensagem era o seguinte: Olha, eu tento reproduzir o que você vem ensinando para mim, professor, em um projeto real, num projeto meu, e eu nunca consigo. Eu sempre preciso olhar para o seu código para saber como proceder. Ou seja, quando eu olho para um layout, por mais que ele seja simples, eu não consigo reproduzir isso em HTML e CSS. E uma outra pessoa, pior ainda, foi fazer uma entrevista de emprego e teve dificuldade de desenvolver um exercício proposto lá na sua entrevista. E o pior, quando essa pessoa chegou em casa, que ela começou a pensar de cabeça mais fresca, ela olhou... Olha, eu poderia ter resolvido essa questão. Ou seja, o nervosismo na hora da entrevista fez com que essa pessoa criasse um bloqueio e não conseguisse resolver aquele problema. Então, eu tenho duas palavras para você que fica nervoso na hora de resolver algum exercício onde você precisa transformar um layout, por exemplo, do Figma, num arquivo HTML e também num arquivo CSS. Então, eu tenho duas palavras para vocês. Calma. Se você já passou por algum problema parecido, peço por favor, coloque nos comentários para que outras pessoas possam saber que elas não são as únicas, tá? Quando elas perceberem que isso acontece o tempo todo com muitas pessoas, elas tendem a se acalmar um pouco mais também. Então coloca nos comentários, assim você pode ajudar outras pessoas. Se você já passou por isso, foi fazer uma entrevista técnica de emprego e não conseguiu resolver aquele problema, ou se você quando tenta aplicar um layout transformar em HTML e CSS, se você também tem dificuldade, coloca nos comentários, assim todo mundo se ajuda. Além disso, a ideia desse vídeo daqui também surgiu a partir de muitos comentários que eu recebi. Nesse outro vídeo aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, também um card no final desse vídeo, se você quiser conferir, confere lá. Mas por hora, eu gostaria de agradecer a todo mundo que colocou comentários naquele outro vídeo, porque me serviu de inspiração para fazer esse vídeo aqui. Então, se você está curtindo esse vídeo, ou se vai curtir esse vídeo daqui, agradeça também as pessoas que colocaram comentário naquele outro. A propósito, eu também quero agradecer todo mundo que coloca comentário nos meus vídeos, porque isso me dá gás, me dá ânimo para continuar produzindo o conteúdo aqui para o YouTube. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Agora, deixa eu mostrar para vocês na tela do meu computador o que eu quero desenvolver com vocês hoje, pensando na estrutura, tá? Pensando em como resolver uma questão visual em HTML e CSS. Deixa eu mostrar para vocês na tela do meu computador, se liga. Então, eu fiz esse layout aqui rapidamente no Figma, peguei alguns exemplos prontos e modifiquei esse cara aqui, porque eu acho que esse vai ser um bom exemplo para mostrar para vocês de como nós devemos pensar em termos de estrutura, ok? Ou seja, eu quero que quando vocês olharem para um layout como esse que eu acabei de mostrar para vocês, vocês consigam perceber qual a melhor maneira da gente estruturar esse layout, qual a melhor maneira de escrever o código HTML e o código CSS, tá? Então eu quero ajudar vocês a como pensar na resolução desse problema. Esse é o objetivo desse vídeo aqui. Então, se você gostou, não esquece daquele like e vamos dar uma conferida logo depois da vinheta. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel Tapias, você está no canal da Serlivre.com, onde eu falo de tecnologia web e carreira, especialmente para quem está começando na área. E quando nós temos layouts parecidos com esse que eu mostrei aqui no Figma, o que eu aconselho que vocês façam é, tentem pensar da estrutura maior para a estrutura menor. Ou seja, tente pensar nos elementos que vão compor esse layout. Deixe os detalhes, por exemplo, ali o detalhe do gráfico, ou até mesmo o menu, a cor do menu, os espaçamentos ali do menu, esse tipo de coisa, deixe mais para o final. Então, comece pensando na estrutura macro, tá? Em termos de estrutura, pense como se fosse uma casa, uma planta de uma casa, por exemplo. Então, antes de se preocupar na posição que você vai colocar os móveis, pense na estrutura, pense na forma como você colocaria as paredes, tá? No tamanho das paredes, esse tipo de coisa, tá? Então, é assim que eu aconselho que você pense. Então vamos lá, eu vou voltar aqui para a tela do meu computador para tentar identificar qual que é a estrutura principal do nosso layout. Então se liga só, de volta na tela do meu computador. Muito bem, então está aqui, deixa eu começar a desenhar aqui em cima. Então, como eu falei, né, nós vamos começar a pensar na estrutura principal, ou seja, imagina que isso daqui é o nosso browser, tá? Isso aqui é o nosso browser, ok?
o que nós vamos precisar começar a pensar? Então deixa eu pintar agora de azulzinho. Aqui eu já vejo que a gente tem duas abordagens, tá, pessoal? Eu poderia pensar no seguinte, eu poderia pensar numa estrutura assim, desse jeito, tá? Então imagina que isso daqui é uma caixa, tá? Uma divisão. Eu poderia pensar nessa estrutura aqui, olha só, tá? Deixa eu colocar um outro retângulo aqui, ok? Então eu teria, digamos assim, essa estrutura principal, tá? Então o vermelho é o meu browser, ok? E aí eu teria uma área do lado, que eu teria ali o logotipo, por exemplo, onde está escrito dashboard, e eu teria um menuzinho. E na direita eu teria então um cabeçalho, certo? Um header, e na parte de baixo, por exemplo, um main. Então lembre que eu falei que antes da gente se preocupar com os detalhes, ou seja, nesse quadrado maior do lado da direita, eu não preciso me preocupar por enquanto nos detalhes, eu não preciso me preocupar, por exemplo, como que eu vou fazer aquela parte que eu tenho os títulos e aquele botão See More, né, esse daqui, tá? Deixa eu pintar de vermelhinho aqui. Eu não preciso me preocupar com isso, eu não preciso me preocupar por enquanto com este cara ou com esses dois gráficos embaixo, tá? Vamos pensar na estrutura macro, na estrutura maior, ok? Mesma coisa aqui, eu não preciso me preocupar por enquanto como que eu vou fazer esses caras, olha só. Como que eu vou fazer esses caras? Isso a gente deixa para mais para frente, bacana? Deixa eu pressionar algumas vezes Ctrl Z aqui, é isso aí. Muito bem, então esta é uma abordagem, tá? Deixa eu dar mais alguns Ctrl Zs e vamos pensar em outra abordagem. Eu também poderia fazer o seguinte, ter aqui um cabeçalho, ok? Isso também é uma possibilidade. E agora eu vou pintar de verde, que eu poderia ter aqui, por exemplo, uma área aqui ao lado e uma área aqui, por exemplo, para o main, ok? Desse jeito, bacana? Isto também é uma outra possibilidade. Qual das duas formas que nós vamos trabalhar? Eu prefiro trabalhar da primeira maneira. Por quê, pessoal? Pelo seguinte, olha só. Imagina que amanhã, se algum desses itens aqui do menu mudar, se eu precisar de mais conteúdo para a direita, portanto, esta largura do menu vai ser alterada. Se este alinhamento daqui ele for importante, então eu prefiro colocar, deixa eu voltar aqui alguns Ctrl Zs, olha só, e voltar com a estrutura que eu tinha antes. Então, se esta área daqui, esta largura, né, ela aumentar, se tudo isso aqui aumentar junto, eu vou manter sempre este alinhamento, olha só, este alinhamento daqui, ok? Então, por isso, eu prefiro essa abordagem. Mas, se numa entrevista de emprego, por exemplo, você resolveu que você iria colocar tudo ali no header, tá? E depois colocar o menu ali na parte de baixo, não teria problema nenhum, tá bom, pessoal? O importante é que você consiga mostrar para quem está te entrevistando que você é capaz de pensar numa solução. Não necessariamente precisa ser a melhor solução logo de primeira, tá? Mas importante é que você pense nessa estrutura que eu estou mostrando aqui para vocês, bacana? Então, neste exemplo, eu vou trabalhar desta forma, olha só. Eu vou ter aqui duas áreas, tá? Então, esta área daqui, olha só. Deixa eu colocar aqui um azulzinho agora, olha só. Vai ser responsável por segurar aqui o meu cabeçalho, por exemplo, e aqui uma tag main. Ok, pessoal? Ah, Daniel, mas como que você sabe qual é a tag específica? Qual que é a tag main? Qual que é a tag head, footer, article, section? Eu já falei disso em outro vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, também o card no final desse vídeo para você conferir se você quiser. Mas como eu falei, eu quero me atentar nesse vídeo que você está vendo à estrutura. Eu não vou me preocupar tanto na semântica, ok, pessoal? Tanto na semântica. Óbvio que eu vou escrever as tags semânticas lá. Mas, se eu quiser usar div para todos os elementos, ok. Porque, como eu falei, eu quero me preocupar aqui na estrutura, em como transformar esse layout em código HTML e CSS, para que você, por exemplo, consiga passar numa entrevista técnica, por exemplo, ok? E sobre isso, eu quero falar mais uma coisa, então se liga só. Primeira coisa é que eu não tenho simplesmente uma única forma para resolver um problema, ok? Nesse vídeo aqui, eu quero fazer a coisa o mais simples possível para que você consiga pensar na solução desse problema, ok? Não quero me preocupar, por exemplo, no melhor código possível, digamos assim, que seja preparado, por exemplo, para qualquer alteração de código, pensando em manutenção, por exemplo. Como
é o caso aqui que eu mostrei, né, do caso do menu ao precisar de uma largura maior, tá? Isso, na verdade, é uma coisa que nós deveríamos nos preocupar se formos desenvolver um projeto grande, por exemplo, um projeto do mundo real. Mas nesse vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês como resolver esse problema pensando, por exemplo, para passar numa entrevista técnica. Depois eu posso até fazer um outro vídeo colocando algumas melhorias, né, que eu poderia ter feito para poder, digamos assim, deixar esse projeto mais parecido com o mundo real de fato, tá? Inclusive, se você tiver sugestões do que eu poderia ter feito de melhor, coloca nos comentários, que aí no próximo vídeo que eu fizer, eu vou dar os créditos para você. Bacana? Então vamos lá, novamente aqui na tela do meu computador, se liga. Muito bem, então voltando aqui, o que eu vou fazer é pensar nesse layout da forma mais simples possível, ou seja, eu vou trabalhar dessa forma aqui. Bacana? Então nós vamos desenvolver esse layout principal aqui, tá? E um detalhe, eu vou desenvolver isso aqui utilizando Flexbox primeiro, ok? Depois, mais para frente, em outro vídeo, eu posso até desenvolver o mesmo layout utilizando o CSS Grid. Porém, aí nós vamos ter muito mais maturidade para desenvolver com CSS Grid, sabendo exatamente quais os problemas que ele veio para resolver, ou seja, quais os problemas que eu tenho quando eu desenvolvo utilizando um Flexbox, por exemplo, que é o que eu vou usar nesse exercício. Aliás, se você for parar para pensar, a história, né, a evolução da web, ela sempre surgiu para resolver problemas que alguma tecnologia resolveu, tá? Ou seja, uma tecnologia, uma feature nova resolve um problema e cria outro problema. E assim vai, a evolução continua. Ou seja, antigamente nós criávamos layouts utilizando tabela, tínhamos uma série de problemas. Surgiu aí o conceito de tables, ou seja, você utilizava posicionamento e float para tudo, surgiram outros problemas. Depois veio o Flexbox para resolver alguns desses problemas, mas surgiram outros problemas e agora nós poderíamos trabalhar com o CSS Grid. Mas nesse vídeo aqui eu vou simplesmente trabalhar com o Flexbox. Mais para frente, se vocês quiserem, a gente pode até fazer um outro vídeo mostrando como resolver essa mesma questão visual utilizando o CSS Grid. Então, nesse caso, pessoal, o que eu vou fazer? Bom, digamos que essa parte mais externa de tudo é a minha tag body, por exemplo, ok? Então, sendo a minha tag body, eu vou falar que a minha própria tag body, ela vai ter um display flex, ou seja, ela vai ser um flex container. E nesse caso, eu vou conseguir distribuir dois elementos lado a lado. Então deixa eu desenhar aqui novamente, olha só. Então digamos que esse vermelho aqui é a minha tag body, ok? Minha máquina quase não está aguentando mais desenhar e gravar ao mesmo tempo. Muito bem, mas tá aqui, minha tag body é o vermelhinho. Esse cara, então, ele vai colocar duas coisas lado a lado, certo? Que é para isso que o Flexbox existe, ok? Então deixa eu pintar aqui de azul agora, olha só. Então aqui eu vou ter um elemento qualquer, tá? Não vou me preocupar por enquanto na semântica, ok? Aliás, só uma coisa que eu quero falar. Você poderia pensar nesse cara aqui como a side, certo? Porque afinal de contas ele está ao lado? Não, errado. A side não significa um elemento que esteja ao lado em questões visuais. O aside significa um conteúdo à parte ao conteúdo principal. Por mais que esse elemento azul ele esteja ao lado, ele faz parte do conteúdo principal. Ele tem simplesmente ali o logotipo, no caso ali o dashboard poderia ser, e também o menu. Então jamais ele é um conteúdo à parte, um conteúdo tangencial ao conteúdo principal. Então muito cuidado, bacana? Mas sabendo disso, eu vou ter aqui um outro elemento, olha só, ao lado desse, ok? Porque se o meu body ele tem o display flex, ou seja, se ele é um flex container, eu vou conseguir ter esses dois elementos lado a lado. E aí eu poderia ter aqui dentro, olha só, um header, ok? Um cabeçalho, e aqui uma tag main, por exemplo, que é a tag principal aí que contém todo o meu conteúdo da minha página, ok? Então olha como é muito mais simples agora a gente ir lá para o nosso código pensando nessa estrutura, ok? Então vamos lá abrir o nosso Visual Studio Code, se liga. Estou aqui com o arquivo HTML, bastante simples, não tenho nada. Simplesmente aqui já fiz a importação que eu peguei do Google Fonts, né, da fonte que eu utilizei lá no meu Figma, ok? Tenho aqui um CSS limpo e eu tenho aqui na pasta imagens, já exportei ali do Figma também os gráficos, tá? Então tudo isso aqui vai ser uma imagem, ok? Não vou me preocupar com esse detalhe, com título e etc. Bacana? Vai ser uma imagem. Eu também aproveitei e exportei essa imagem, dei um print screen
da minha tela para eu não ter que ficar abrindo lá no meu Figma o tempo todo, ok? Então, aqui nessa borda vermelha eu tenho a tag body, eu tenho dois elementos aqui que são esses azuis e dentro desse azul aqui da direita eu tenho dois elementos verdes, ok? Um abaixo do outro. É isso que nós vamos fazer. Então, se dentro aqui do meu body, que é esta borda vermelha, eu tenho dois elementos, eu vou precisar representar esses elementos no meu HTML, ok? Agora, quais elementos eu vou incluir? Quais elementos, quais tag HTML eu vou incluir? Nesse caso aqui, nesse da esquerda, poderia ser uma nave. E nesse lado da direita, o que a gente poderia fazer? Eu poderia ter uma tag main? Talvez sim. Porém, essa parte de cima, esse verdinho de cima, ele vai ser um head, ok? A princípio, ele vai ser um head, porque ele tem ali as informações de profile, ele tem algumas informações que me lembra que é um cabeçalho, ok? E o conteúdo, de fato, ele está aqui dentro desse verde de baixo, onde eu vou ter ali os números, os gráficos e por aí vai. Então, esta div, já falei, já dei um spoiler, né? Esse elemento azul, eu imagino que, como eu vou ter um elemento HTML simplesmente para que eu consiga colocar esses caras internos aqui, eu vou utilizar uma div, tá? Não precisa nem mesmo ser section, tá bom? Porque eu tô colocando um elemento HTML com o simples objetivo de me ajudar no layout. Então eu vou utilizar uma div, bacana? Então vamos colocar no meu HTML o meu nav e a minha div. Então olha só, voltando aqui para o meu HTML, vou vir aqui dentro do body e vou colocar então aqui uma nav, pressionar o tab e embaixo aqui da nav eu vou ter uma div, pressionar o tab. Se eu salvar, eu já vou ganhar aqui aquela indentação bacana. Muito bem, aqui eu posso até colocar uma classe para me facilitar a vida lá no meu CSS. Eu vou chamar esse cara daqui de main_nav, ok? Main_nav, deixar tudo junto mesmo, não tem problema nenhum. Dentro aqui da minha main_nav, eu vou ter primeiramente um link que vai ser ali aquele texto dashboard, ok? Eu vou colocar um link falso aqui mesmo e vou escrever dashboard. Desse jeito. Depois internamente aí nós vemos a questão dos menus. E dentro desta minha div, o que eu vou ter? Como eu falei, eu vou ter um header desse jeito, ok? E esse header ele também pode ter uma classe. Essa classe eu vou chamar, por exemplo, de top_nav, ok? Por mais que ele tenha ali uma navegação, né? Se eu voltar aqui, deixa eu abrir novamente aqui o meu Figma. Olha só, se eu voltar aqui para o layout, eu tenho aqui como se fosse uma navegação, né, de profile e settings, e aqui eu tenho as informações da minha conta de usuário, por exemplo, ok? Então ele tem sim alguma navegação, mas ele vai ter aqui simplesmente algumas informações. Então tudo isso aqui não é de fato uma navegação, bacana? Por conta disso eu vou deixar essa classe mesmo, top_nav, porque eu tenho ali aquela navegação simplesmente com dois ícones, ok? Ou seja, aqui é como se eu tivesse o seguinte, ó, uma nave de fato, uma tag nave de fato, e aqui eu poderia ter aqui, por exemplo, uma section, que é uma section que vai conter as informações, né, dos meus profiles, né, do meu nome, por exemplo. Eu posso até colocar uma classe aqui chamada de perfil. Então eu posso ter dentro desse top_nav duas outras áreas, digamos assim, que vai ser a navegação de fato, que eu vou ter dois links, e também uma section que vai ter ali meu nome e também o meu cargo, digamos assim. Bacana? Mas, voltando para cá, para o nosso layout principal, então eu tenho aqui aquela div que eu já coloquei o header, e este verde aqui de baixo, ele vai ser uma tag main, certo? Então, aqui dentro desta minha div, abaixo do header, eu vou ter aqui a tag main. E simplesmente isso, pessoal. Todo o resto aqui, por exemplo, o que vai vir dentro do main? O que vai vir dentro do main, deixa eu abrir novamente aqui o Figma. O que vai vir dentro do main é essas áreas, né? Esse box aqui, que eu tenho esses números, esse gráfico, esse outro gráfico e por aí vai. Mas antes de nós escrevermos sequer o HTML desses caras, vamos agora lá no nosso CSS e pensar na estrutura, né, para ficar exatamente dessa forma, uma coisa ao lado da outra e por aí vai. Então, voltando aqui para o meu Visual Studio Code, olha só, eu tenho esse HTML, ok? E basicamente é isso que nós vamos trabalhar por enquanto.
ok? Só uma coisa, né, pessoal? Se eu voltar aqui novamente ao Figma, o que eu tenho? Eu tenho uma tonalidade de azul aqui que é amplamente utilizado, né? Eu tenho esse azul aqui no meu botão, tenho este azul aqui também nesse número. Se esse cara fosse um texto, ele também seria utilizado aqui, esta bordinha também. Então, o que a gente já pode fazer? Eu posso pensar em utilizar variáveis, tá? Então eu vou ter uma cor azul que vai ser, digamos assim, a cor principal. E eu também vou ter uma cor branca, que seria este background que é utilizado em todas essas caixas aqui, e também a cor do texto. Então, por exemplo, se eu selecionar esse texto aqui, eu tenho esta cor, né? 5A, 5A, 5F. Este azul, eu tenho esta cor aqui, olha só. Deixa eu clicar nele. Isso aí, eu tenho 00, 4EDA, ok? E este branco é branco de fato, olha só, FFF. Bacana? Então eu vou criar algumas variáveis para me ajudar nessa questão. Então, voltando aqui para o meu Visual Studio Code, eu vou vir aqui no meu CSS e vou colocar algumas variáveis. Então vamos lá, root, desse jeito. E eu vou chamar, por exemplo, aqui, ó, primary color, que será aquele azul, ok? Primary color, desse jeito. Como eu falei, é 00, 4D, DA, desse jeito. Eu também vou criar duas cores, uma que vai ser a cor escura, dark, desse jeito. E esse cara é o 5A, 5F, como eu mostrei lá, ok? Aqui eu deixei uma maiúscula, outra minúscula, deixa eu formatar isso aqui, DDA, pronto. Desse jeito fica tudo minúsculo, ok? E como eu falei, nós vamos ter também o light, deixa eu colocar um enfim a mais aqui, o light, e este cara é o FFF, desse jeito. Se eu pensar aqui no meu body, olha só, se eu pensar aqui no meu body, eu vou ter aqui o font family, ok? Que vai ser ali aquela fonte Poppins que eu acabei importando do Google Fonts. Então, só retomando aqui no meu Figma, se eu selecionar o texto aqui, olha só, eu vejo aqui a fonte Poppins, ok? Aí eu fui lá no Google Fonts, procurei por esse nome, encontrei a fonte e fiz a vinculação aqui. E todas essas fontes daqui são exatamente essa fonte Poppins. Então eu vou vir aqui no meu Visual Studio Code, vou colocar aqui Poppins, desse jeito, e se der algum problema, será então utilizado qualquer fonte que não tenha serifa, ok? A cor, eu vou colocar a nossa variável, então vou vir aqui colocar var, desse jeito, a dark, bacana. E como eu falei, esse cara ele vai ter um display flex, certo? Deixa eu colocar um ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula. Esse cara vai ter um display flex, desse jeito. Se eu salvar e abrir este código lá no nosso... Deixa eu colocar alguns comentários aqui, alguns textos. Vamos colocar assim, ó, nave, só pra gente ver alguma coisa na tela, ok? Vou colocar aqui, ó, perfil, desse jeito. Aqui eu vou colocar também um textinho main. Obviamente nós vamos tirar esses textos todos aqui. Bacana? Só para nós vermos alguma coisa na tela. Então eu vou abrir este cara no Live Server e basicamente é isso. Vamos colocar algumas corzinhas aqui para que nós possamos enxergar alguma coisa. Então se eu ver aqui no meu HTML, eu tenho uma nave que tem esse main nav. Então deixa eu vir aqui no meu CSS e colocar main nav desse jeito, ok? Eu vou colocar um background color. Vou colocar aqui um yellow. Salvei e tá lá. E do lado, né, onde eu tenho ali embaixo, aqui no meu HTML, embaixo desta minha nave, eu tenho uma div, ok? Então eu vou colocar uma outra classe aqui para poder selecionar lá no meu CSS. E esse cara eu vou chamar de main content, ok? Main content, conteúdo principal ali. Então deixa eu copiar esse nome para não correr o risco de digitar errado. Vou vir aqui no meu estilo.css, no meu main content aqui, eu quero colocar um background color. Eu vou colocar um orange aqui, por enquanto, temporariamente, ok? Maravilha, temos esse resultado, pessoal. Primeira coisa que nós percebemos é que eu quero fazer com que esta minha parte amarela, que é a minha navegação, ela ocupe a altura toda, tá? Por quê? Porque se eu olhar lá no meu Figma, olha só, vou abrir aqui o meu Figma, eu reparo que eu tenho um botão aqui embaixo,
tá? Então eu quero que esse cara ocupe a área toda, ok? Então a gente sabe que é complicado a gente trabalhar com altura de 100%, mas uma coisa que nós podemos fazer aqui é colocar o seguinte, HTML, vírgula, body, desse jeito. Eu vou colocar um height de 100% aqui. Esse cara, ele vai gerar barra de rolagem agora, olha só, tá? Ele vai gerar barra de rolagem porque eu tenho uma margem ali em cima. Então, nesses dois caras, eu vou colocar um margem 0. Margem 0, é isso aí. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou falar que eu quero que esse laranja, ele ocupe a largura toda aqui no caso, né? No caso do Display Flex, eu quero falar que esse cara ocupe, ele pegue para ele, digamos assim, todo o espaço que excede. Então, para fazer isso é muito simples. No Main Content, eu vou colocar um Flex Grow 1, desse jeito, vou salvar e tá lá. Temos esta parte laranja aqui ocupando a área toda. Agora, vamos dar uma olhada aqui no meu Figma novamente. Eu quero fazer agora este menu aqui, pessoal, tá? Então, vamos escrever o HTML desse menu aqui. Eu não vou me preocupar nesse vídeo com os ícones, que senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá? Como eu falei, eu quero me preocupar simplesmente na estrutura. Então, eu vou escrever as tags HTML que vai compor esses caras aqui. E aí, eu tenho uma sugestão. A gente poderia criar dois menus separados, tá? Eu poderia ter uma lista aqui e uma outra lista aqui embaixo, ok? E aí, o que vai acontecer, né? Olha só, digamos que eu tenho um elemento aqui assim, tá? E aí, dentro desse cara, eu vou ter dois menus, digamos assim. Eu vou ter um menu aqui e um menu aqui. Se nesse meu vermelho eu falar que ele é um display flex também, que ele é um flex item, eu posso falar para ele distribuir esses caras, né, com aquele space between, ou seja, ele vai pegar todo o espaço, ele vai inutilizar, ele vai colocar o primeiro elemento na parte de cima, o segundo elemento na parte de baixo, né? Isso se eu mudar o flex direction, que por padrão é row, eu vou transformar esse cara para coluna, ok? Então nesse caso, eu vou ter um outro elemento aqui, que é esse vermelho, simplesmente para me ajudar na distribuição desses dois menus. Então, se eu vou ter um elemento HTML que é simplesmente por questão visual, então eu vou utilizar div. Bacana? Eu vou vir aqui no meu HTML e embaixo aqui do meu link eu vou ter uma div. Eu posso até colocar uma classe aqui, menus, desse jeito, tá? No plural, porque eu vou ter dois menus. E aqui dentro, então, eu vou ter uma UL, posso até colocar uma classe aqui, ó, menu, desse jeito. E aqui eu vou ter algumas listas, né? Alguns links ali. Bacana? Deixa eu colocar um textinho aqui, eu vou colocar dashboard, desse jeito. Eu vou editar o vídeo aqui para ficar mais rápido. Criei aqui o menu e embaixo dessa minha UL eu vou ter uma outra UL. Então vou colocar aqui, ó. Posso até utilizar a mesma classe, li, a, vou colocar um hashtag de link vazio e aqui será logout. Bacana? Simples assim. Salvei e tá lá, temos o resultado esperado ali. Muito bem, agora o que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou escrever o HTML desta parte aqui, olha só, deste meu header daqui. Bacana? Na verdade, eu já tenho o meu HTML, né? Mais pra frente aqui a gente coloca o nav, mas uma coisa que eu quero fazer agora é o seguinte, deixa eu tirar esse orange daqui, vou colocar uma cor mais modesta, tá? Um CCC, e aí eu vou colocar aqui o meu top nav, e eu quero colocar um background DDD aqui, desse jeito, ok? Temos esse resultado. Deixa eu colocar agora aqui, aliás, deixa eu tirar este background yellow daqui, que nós já vimos ele ali. Bacana. Então nós temos o main content e o top nav, que é este de cima daqui. Bacana? Este cara, ele tem aqui dois elementos, certo? Ele tem aqui esta minha nave e esta minha section, e esses caras estão um abaixo do outro. Se eu quiser transformar esse cara em elemento de linha, digamos assim, eu poderia colocar um display flex nesse top nav, porque daí este nav ele será um flex item, esse section será um flex item. Então, neste top nav, o que eu vou fazer? Neste top nav eu vou colocar um display flex nesse cara, vou salvar, pronto, já ficou ali lado a lado, certo? E basicamente o que eu vou fazer agora é colocar um justify content, um space between, para que eles fiquem ali
um ao lado do outro, certo? Então aqui ele vai ficar no começo e esse cara vai lá para o final. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar os elementos dentro aqui desta nave. Então vou vir aqui no meu HTML e onde eu tenho aqui esse texto nave, eu vou colocar aqui uma UL desse jeito. Esse cara até pode ter aqui um top nave tracinho menu. Deixa eu dar um tab, é isso aí. LI A, vou colocar hashtag aqui. E aqui eu tenho dois textos que são profile e eu vou duplicar esta linha e colocar aqui settings. Quando eu salvar, tá lá, ele já aplicou ali, né, esses elementos, ok? Colocou ali o bullet e tudo mais, e também ele colocou um espaço aqui. Esse espaço ele vem justamente da própria tag UL. Bacana? Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia tirar essas margens e paddings que são padrões aqui de UL, LI e etc, tá? Mas por hora, vamos deixar assim, vamos ver o problema que isso vai ocasionar, tá? Eu quero colocar, digamos, o profiles e os settings numa única linha, tá? Então, se esses caras aqui eles são LIs, eu até poderia colocar um display flex nesta minha UL, mas eu também posso simplesmente falar que essa LI aqui, ela é um display inline block, eu não preciso colocar flexbox sempre, tá? Então eu posso simplesmente falar, olha, esse cara aqui é um display inline block, para ele vai ficar se comportando ali, digamos assim, como um elemento de linha. Então o que eu posso fazer? Simplesmente vir aqui no meu CSS, onde eu tenho aqui, deixa eu só dar uma olhada novamente, eu tenho este cara, né, top nave tracinho menu, vou vir nele aqui, vou pegar este elemento e quero falar que as LIs que estão aqui dentro, eles são elementos display inline block, desse jeito, ok? Se eu salvar, tá lá, ele já ficou ali um ao lado do outro. Eu também quero falar o seguinte, eu quero colocar um list style type none, por mais que eu não esteja vendo ali o bullet, ele está lá. Então eu vou colocar list style none desse jeito, tá? Só para ficar correto ali, bacana? Agora, voltando aqui no Figma, pessoal, eu vejo aqui, por exemplo, que eu tenho um espaço aqui, deixa eu selecionar esse box, e eu quero ver ali, ó, eu tenho ali 40 pixels, tá? Daqui até aqui eu tenho, 36, mas vamos assumir aqui também 40, ok? Daqui até esse de baixo eu tenho um pouquinho menos, mas vamos falar que eu quero um espaço único, tá? Não quero esses espaços todos diferentes não, tá? Então, por exemplo, imagina que daqui até aqui eu tenha 40. Se eu tenho desse elemento até esse 40 pixels, eu vou ter o mesmo número aqui, certo? Nesse espaço aqui, ó, entre o ícone e entre aqui esta minha nave que eu tenho aqui do lado, certo? Também eu posso ter esse mesmo espaço aqui ele tá com 46, mas como eu falei, vamos assumir que é tudo 40, ou seja, eu tenho um espaço aqui de 40 pixels e também eu vou ter um espaço aqui em cima de 40 pixels. Se eu olhar aqui, vamos dar uma olhada aqui, olha só, deixa eu aumentar o zoom, melhor, clicar duas vezes, eu tenho ali, ó, 32, mas da mesma forma vamos assumir 40 para todo mundo, ok? Então, esse número de 40 pixels eu vou aplicar em vários lugares. Uma coisa que eu posso fazer no meu Visual Studio Code é colocar uma variável, certo? Então eu vou vir aqui no meu root e eu vou colocar, por exemplo, um default pad, tá? Default tracinho pad, eu vou colocar 40 pixels, que em REM será 2.5 REM, eu já fiz a continha aqui previamente, ok? Então criei uma variável aqui, e onde eu vou aplicar este cara, né? Voltando aqui para o meu Figma, eu vou vir aqui, eu vou colocar, por exemplo, no main, então todo o meu main aqui, ele vai ter um padding, tá? De 40 pixels, 2.5 REMs, ok? Então voltando aqui para o meu código, deixa eu abrir aqui o Chrome novamente, é isso aí. Então na minha tag main, olha só, na minha tag main, eu vou ter um padding desse jeito, e eu vou utilizar a minha variável default pad, desse jeito, já coloquei o espaço ali, tá? Aqui em cima eu vejo que esse perfil tá muito colado ali, eu vou trabalhar com align items, então deixa eu vir aqui no meu index.html, eu tenho aqui, ó, este cara, eu tenho esta section e eu tenho esse top nav, certo? Nesse top nav daqui, eu vou ter, além do justify content, eu vou ter o align items, vou colocar aqui o center, vou salvar,
ele já centralizou ali. E repara que eu também quero os mesmos 40 pixels, né? Os mesmos 2.5 REM aqui do lado. Então eu vou vir aqui no meu top nav, vou colocar um padding right, por exemplo, var default pad. Desse jeito, olha só, já distribuiu ali, tá? Eu também vou querer ter o mesmo padding no menu, só que aí eu vou ter um pequeno probleminha, ou seja, esse main nav aqui, eu até poderia colocar um padding desse jeito, var default pad, se eu salvar, ok, né? Aparentemente está ok, porém tem um pequeno problema. Se eu olhar aqui no meu Figma, eu vejo que eu tenho uma borda aqui, tá vendo? Ó, eu tenho uma borda que ocupa tudo, ou seja, eu não posso colocar o padding na nave completa, tá? Por quê? Porque senão, só pra gente poder enxergar, eu não vou deixar como HR, mas até poderia ser, tá? Mas vamos lá, eu tenho aqui um dashboard, tenho minha div e digamos que entre um elemento e outro eu tenho um HR. Como eu falei, eu não vou deixar assim, porque senão eu vou ter alguns problemas de layout, tá? Mas repara, digamos que esta borda é aquela borda que eu tenho, né? No meu layout. Repara que ele nunca vai ocupar a área toda aqui. Por quê? Porque eu tenho um enchimento, digamos assim, eu tenho um espaço interno que está me bloqueando, tá? Então, aqui dentro, no caso aqui do meu main nav, eu não vou ter esse padding aqui, ok? O que na verdade eu vou ter são paddings nos elementos mais internos, tá? E além disso também, eu também quero trabalhar com esses bullets e as ULs. Eu quero, na verdade, limpar a margem e padding das ULs e das LIs, ok? Eu até poderia pensar em fazer algo assim, pessoal, olha só. UL, desse jeito, vou colocar aqui margem 0, por exemplo, olha só, se eu salvar, posso até colocar o padding aqui também, olha só, 0, desse jeito, e vou já aproveitar e colocar list style type, pode ser list style type ou list style apenas, né? O list style é um atalho para list style type, ok? Então se eu deixar dessa forma, se eu salvar, repare, ele já colou tudo ali, certo? Então eu até poderia limpar dessa forma, porém eu estou sendo muito genérico utilizando aqui simplesmente um elemento UL, né? Porque se amanhã lá no meu HTML eu precisar de fato aqui dentro do meu main de um item de lista, né? Então, por exemplo, UL, LI, qualquer coisa aqui, se eu precisar de fato disso, esse cara ele não vai ter o mesmo comportamento de uma lista, né? Então, aqui no meu CSS eu estou sendo muito genérico. Então, o que eu posso fazer? Eu poderia utilizar as classes, ou se eu tiver com muita preguiça, eu posso fazer o seguinte, ó, nav UL. Toda UL que estiver dentro de nav, ele vai ter esse comportamento, mas as ULs que não estiverem dentro de nav vão ter o comportamento padrão aqui, tá? Ou, se quiser ser mais correto ainda, seria utilizar aqui as classes, tá? Então eu tenho aqui o top nav menu, olha só, top nav menu, vou vir aqui, vou substituir esse cara aqui, e eu também tenho, aqui em cima, eu tenho a classe menu, certo? Então vou vir aqui, colocar vírgula, menu, desse jeito, eu vou ter exatamente o mesmo resultado, porém agora eu estou sendo um pouco mais específico, né, nos elementos que eu quero aplicar esse cara aqui. Bacana? Então fica as duas abordagens aí, eu vou deixar dessa forma por considerar mais correta, ok? Muito bem, agora o que eu quero fazer é trabalhar com esses espaços aqui, né? Então se eu olhar esse espaço aqui, olha só, eu tenho 20 pixels praticamente ali para cima e para baixo. Se eu olhar este dashboard daqui, vindo para cá, eu tenho também 19 pixels, ok? Então eu poderia trabalhar com esses espaços aqui, certo? Então vamos vir aqui no meu Visual Studio Code, e aí o que eu vou fazer? Eu vou ter uma outra variável, por exemplo, eu poderia utilizar o seguinte, eu poderia ter um small pad, por exemplo, tá? Ou medium pad, tá? Medium tracinho pad, desse jeito. Esse cara eu até posso fazer o seguinte, ó, utilizar o meu default pad, só que aí eu vou fazer um calc dele, tá? Então deixa eu fazer o seguinte, aliás, aqui no lugar de var é calc, desse jeito. Eu quero aqui esta minha variável, só que aí eu vou dividir esse cara por 2. Bacana?
desse jeito. Então, no meu main nav, eu vou colocar um padding, simplesmente um padding top, ok? Então, vamos lá, padding, tracinho. Na verdade, ele pode ser padding top e padding bottom também. Ele só não pode ser nas laterais por conta do problema daquela divisão ali, certo? Então, eu poderia até fazer o seguinte, ó, 0 para cima e para baixo, e depois var, medium, né, que eu dei, olha só, medium pad, é isso aí. Ele não funcionou ainda, porque na verdade eu inverti aqui. Então, aqui o 0, na verdade, é para direita e esquerda, e este cara é top e bottom, ok? Muito bem, o mesmo eu vou fazer aqui neste meu header, certo? Então, se eu vier aqui no meu HTML, eu tenho aqui no meu header, eu tenho o top nav, eu vou fazer a mesma coisa. Então, no top nav, eu vou colocar, posso até colocar assim, ó. Na verdade, no top nav, eu tenho aqui, ó, um padding right, só que aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar este right daqui, eu vou deixar este cara para cima e para baixo, será, né, este medium pad, e nas laterais será o default pad, ok? Já ficou mais interessante. Bacana? Aqui corrigindo os bullets aqui não é menus, mas simplesmente só menu. Se eu salvar, ele já vai corrigir ali os bullets. E agora eu vou trabalhar com, da mesma forma, né, eu posso trabalhar com margem top ou padding top de um elemento interno aqui, tá? Então, se eu vier aqui, simplesmente esse main nav, ele não pode ter padding na lateral, mas, por exemplo, este elemento menus, ele poderia ter um margem top, por exemplo, usando os mesmos 40 pixels, os mesmos 2.5 REMs, né? Vamos ver como é que isso daqui fica. Então, eu não tenho nada formatando aqui o menus ainda, vou até colocar aqui, olha só, tracinho menus, eu vou colocar, por exemplo, colocar um padding também, padding top. Deixa eu colocar aqui um var default pad desse jeito. Se eu salvar, tá lá, já ficou mais interessante. Deixa eu vir aqui no meu HTML e remover esta lista que eu coloquei temporariamente, ok? Deixa eu só escrever main aqui. É isso aí. Ok, pessoal? Agora, este cara aqui, ele está muito colado, né? Então, o que eu posso fazer? Ao invés de colocar o padding no meu main nav aqui, certo? Eu vou colocar um padding nesses elementos aqui. Poderia colocar até mesmo dentro do próprio menus que eu acabei de formatar. Então, eu vou vir aqui, menus, eu posso colocar, na verdade, se eu estou colocando aqui top, eu posso, da mesma forma, colocar o mesmo valor para todos os lados. E agora, eu vou também separar esse dashboard aqui de cima, que no meu HTML, ele é um elemento A, dentro aqui do main nav, eu poderia criar uma classe para ele, ou se eu quiser assim ser mais rápido, eu vou vir aqui, colocar main nav, pegar o primeiro elemento, que é um A, e colocar um padding left de também usar o mesmo valor que é ali os 40, certo? Então se eu colocar aqui default padding, vou salvar e tá lá, já tá alinhado ali certinho, ok, pessoal? Então repara como agora nós já temos alguma coisa muito mais parecida ali com o resultado final que a gente espera. Eu não vou me preocupar aqui com tamanho de fonte, esse tipo de coisa, tá? Porque senão o vídeo ficaria muito longo, ok? Mas você consegue já perceber que nós já temos alguma coisa palpável, tá? O que eu vou fazer agora? Basicamente, eu vou pegar aquele nosso botão logout e colocar ele lá embaixo no nosso navegação, na nossa tag nav, ok? Vamos fazer isso então agora, de volta aqui no nosso código, se liga só. Deixa eu vir aqui no meu HTML, eu tenho aqui o main nav, temos esse elemento e tenho o menus. Se eu vier aqui no meu CSS, deixa eu dar uma olhadinha quem que é display flex aqui, tá? Então eu tenho menus, eu tenho aqui main nav, também não temos nada de display flex aqui. Ok, então o que eu posso fazer, pessoal? Eu vou falar o seguinte, eu vou falar que este meu main nav daqui, além dele ser um flex item, ele também vai ser um display flex, tá? Repara aqui, deixa eu diminuir isso aqui, olha só. Quando eu colocar main nav neste elemento, este display flex ele vai ter simplesmente dois itens que são flex items, que seria aqui o meu A e o meu div aqui, a minha div com a classe menus, tá? Então, no meu main nav, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, deixa eu até copiar
e colar este cara, Ctrl C, deixa eu ver se eu acho ele aqui, ó, main nav. Eu tenho esse cara simplesmente nesses dois lugares, então o que eu vou fazer é colocar um display flex nele também, tá? Obviamente, o nosso layout vai quebrar, se eu salvar e testar, obviamente quebrou, porque ele é um elemento, né, um flex direction row, que é o padrão. Então, se eu vier aqui colocar um flex direction column desse jeito e salvar, pronto, já voltou porque era antes. Bacana? E por que eu fiz isso, pessoal? Voltando para o meu HTML, eu posso falar que este menu ele vai ocupar a altura toda aqui, ok? Então, só para a gente ver aqui, ó, vou selecionar o menus, deixa eu colocar um background color, qualquer cor aqui, só para nós enxergarmos, tá? Deixa eu colocar esse cinzinho aqui, é isso aí. Então tá lá, eu tenho este cara, esse menus, né? Ele tendo essa cor de fundo aqui, ok? Uma vez que eu falei que o meu main nav, ele é um display flex, o que eu posso falar? Eu posso falar que esse menu, ele vai ocupar a área toda. Então eu posso vir aqui e colocar um flex grow, olha só, flex grow de 1. Se eu salvar, tá lá, ele ocupou ali a área toda. Tem um pequeno espaço ali embaixo, a gente já vai tentar identificar por quê, ok? Mas se agora este meu elemento menus aqui, ele ocupa, né, aquela altura completa, a altura toda, eu posso falar o seguinte, voltando aqui para o meu HTML. Então, se este cara aqui, ele é um flex item, ele ocupa a área toda, eu posso falar que este cara, ele também é um flex items. Por quê? Porque daí eu vou selecionar esses dois elementos, olha só, deixa eu diminuir aqui para nós enxergarmos. Se eu falar que este menus, ele é um flex container, eu vou falar para ele distribuir esses dois caras aqui, tá? Então, esse meu menus, além de um flex item, ele também vai ser um display flex, ok? Então, display flex, e ele vai ter um justify content space between. Eu preciso também colocar o flex direction row aqui, certo? Então, flex direction column, desse jeito, é isso aí. Então, repara para onde o meu logout foi, já foi lá para baixo, ok? Esse espaço aqui de baixo está acontecendo por quê? Porque o meu main nav, ele tem um padding também na parte de baixo, tá? Então, lembrando aqui, olha só, o main nav, que é esse cara, ele tem, deixa eu diminuir este cara daqui, este meu main nav, ele tem um padding de todos os lados, ok? Então, por isso que ele tem esse espaço aqui. É óbvio que se eu não tivesse este background daqui, se eu apagar esse cara, a gente não vai ver espaço nenhum, mas ainda existe lá um paddingzinho, né? Então o que eu posso fazer é aqui no meu main nav falar que eu quero esse valor simplesmente para cima, esse valor para a direita, né? O 0 para a direita e o 0 também para baixo. Se eu salvar e testar, olha só, salvei, ele já ficou ali mais na parte de baixo ali da minha tela. Bacana? Agora, pessoal, nós poderíamos focar aqui nessa parte, né? Nessa parte interna, que seria, por exemplo, o nosso main, certo? Então aqui eu tenho um main desse jeito. Esse cara ele já tem ali uns pads de 40 pixels e por aí vai, tá? Então aqui eu poderia começar a pensar nesses elementos mais internos. Então eu poderia pensar nesse cara daqui, poderia pensar neste outro card daqui, e para eu ter aqui dois elementos lado a lado, eu poderia pensar num elemento aqui desse jeito, e eu poderia pensar, por exemplo, em dois elementos aqui, certo? Poderia pensar nessa estrutura desse jeito assim. Bacana? E aí você já começa a perceber que o Flexbox ele serve justamente para que a gente consiga alinhar e distribuir os elementos numa única linha, seja numa linha vertical ou numa linha horizontal, ou seja, linhas e colunas. Bacana? Mas quando nós temos esse tipo de cenário onde eu tenho de fato um grid, né, para montar um template mesmo, o mais comum, o mais legal, né, o mais fácil é utilizarmos o CSS Grid. Então,
foi como eu falei, o Flexbox veio para resolver um problema com o Float, e aí o CSS Grid veio para resolver o problema com o Flexbox, justamente para a gente poder ter esse tipo de estrutura de layout, de design bacana, mas a gente poderia continuar desenvolvendo, pelo menos por enquanto, com o Flexbox, para depois eu fazer um outro vídeo ali mostrando, por exemplo, como resolver essa questão utilizando o CSS Grid, ok? Aqui, nesta parte de cima, nós temos alguns detalhezinhos bastante importantes que nós precisamos pensar antes de fazer, tá? Mas basicamente, o que você poderia pensar? Você poderia pensar, digamos assim, e ter 4 elementos lado a lado, ocupando aqui, digamos, uma fração. Mas o importante é você perceber que a gente poderia, por exemplo, ter um texto aqui maior, um texto menor. Eu tenho aqui alguns espaços que eles são simplesmente, né, o mesmo, né? Então, eu tenho aqui alguns espaços, olha só. Esses espaços aqui, eles são os mesmos. Aqui eu tenho um outro espaço que muito provavelmente é o mesmo desse, ele é um pouquinho menor do que esses espaços internos. Então, para fazer esta parte daqui, apesar de parecer bastante simples, tem algumas dicas que eu gostaria de passar para vocês, ok? Mas como esse vídeo tá ficando bastante longo, eu vou deixar para fazer isso no próximo vídeo. Eu vou deixar um card no final desse vídeo aqui, se eu já tiver feito esse vídeo, então eu volto para editar para colocar o card para vocês, confere lá se vocês quiserem, mas eu vou parar esse vídeo por aqui, senão o editor vai simplesmente, ó, me matar. Eu vou colocar no link aqui na descrição o link do GitHub com esse código do jeito que eu fiz aqui com vocês, para vocês continuarem se vocês quiserem, até uma boa, tá? Baixa o conteúdo, baixa o HTML e o CSS já pronto e tenta terminar esse layout com as coisas que eu mostrei até então. Bacana, pessoal? Se você não quiser perder o próximo vídeo onde eu vou continuar esse layout, você já sabe, se não for inscrito, faça o favor de clicar no botão de inscreva-se aqui embaixo, também ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos, assim você será notificado quando este vídeo for publicado. E é isso aí, nos vemos no próximo vídeo, então um forte abraço e até lá!